Olá a todos, vamos retomar nosso assunto de Laplace. Hoje eu vou falar sobre diagramas de Bode. Bom, para começar, falando sobre os diagramas de Bode, eles são uma maneira mais simplificada para obter gráficos de amplitude e fase da resposta e frequência de um sinal, né? A resposta em amplitude e a resposta em fase, e são dados em escala logarítmica. Os diagramas de Bode eles são baseados em retas assintóticas. A gente estima o comportamento assintótico da transformada de Laplace a partir dos polos e zeros. E esse comportamento assintótico ele será usado para traçar retas assíntotas da curva, e essas retas vão trazer uma aproximação. Então é mais fácil obter gráficos de reta do que o gráfico real. Então os diagramas de Bode eles se baseiam nessa premissa. Antes de a gente definir o diagrama de Bode, vamos falar sobre a escala decibel, né? Que é usada para expressar ganhos de grandeza. Então, por definição, a escala decibel é uma escala de medição de ganho de potência, ou seja, a razão de duas potências. Você quer saber quanto uma potência P2 tem ganho ou perda, né, é maior ou menor do que uma potência P1. Então a gente usa essa escala 10 log na base 10 de P2 sobre P1. Tá? Então se P1 for igual a P2, quer dizer que não há ganho, isso aqui dá a unidade e o ganho é zero, né, em log. E a gente chama, o ganho é 0 dB, né? Então a gente agora vai assumir que a escala decibel é dada em dB, em decibel. Se P2 for duas vezes, por exemplo, P1, então a gente vai ter log de 2P1 sobre P1, que vai dar log de 2. Log de 2 é aproximadamente 0,3010, né? Multiplicado por 10 vai dar 3 dB aproximadamente. Então um ganho de duas vezes equivale a um ganho de 3 dB. Né? Um ganho de duas vezes em potência equivale a um ganho de 3 dB. E quando você tem P2 a metade de P1, né? Jogando aqui na expressão, você vai ter log de meio, usando a propriedade do log que meio é 2 elevado a menos 1, o menos 1 vem para aqui para fora da multiplicação, fica menos 10 log de 2. Então fica menos 3 dB. Ou seja, uma perda, né? Quando você tem uma atenuação, o ganho é uma perda. Se o ganho é negativo em decibel, quer dizer que a potência P2 é menor do que a potência P1. Tá? E nesse caso aqui a gente observa que existe uma reciprocidade, né? Ganho de duas vezes é o negativo do ganho da metade. Então, o recíproco é sempre negativo em decibel. Bom, uma forma alternativa é falar do ganho expresso na raiz da grandeza. Então, trazendo para potência elétrica, por exemplo, a potência é, por exemplo, a tensão ao quadrado sobre uma resistência. Então, quando a gente quer avaliar essas duas potências aqui, ó, quanto há de ganho de potência, por exemplo, em um circuito elétrico cuja resistência é equivalente a R2 com relação à resistência R1, com tensões V2 e V1 respectivamente, então a gente substitui P2 e P1 pelas tensões, né? V2 ao quadrado sobre R, V1 ao quadrado sobre R, uma razão aqui. Então, separando e usando a propriedade do logaritmo, a gente vai ter V2 sobre V1, R1 sobre R2, quando a gente coloca R1 no numerador aqui. Deixando na ordem que está aqui a tensão, fica um valor negativo aqui. Veja que esse quadrado da tensão, ele vem para aqui multiplicando o 10, né? Então fica 20 log. Se a gente considerar que as duas resistências são iguais, ou seja, eu quero comparar dois circuitos que têm a mesma resistência, quero saber o quanto um vai ter de ganho de tensão com relação ao outro. Aí isso aqui vai dar 1, né? R2 vai ser igual a R1, isso aqui vai dar 0 o log, e portanto a gente também pode representar o ganho de amplitude, né? Agora em amplitude, não mais em potência, como sendo 20 log de V2 sobre V1. Então, só para a gente finalizar, quando eu quiser comparar a potência, 10 log a escala em decibel. Quando eu quiser comparar a tensão, 20 log é a escala em amplitude. Bom, então os diagramas de Bode eles são gráficos ou semi-log ou log-log, ou seja, log no eixo vertical e log no eixo horizontal
para facilitar. Eu vou mostrar por que daqui a pouco. É sempre o logaritmo da magnitude em função da frequência, né? Então é dB, eu ganho em dB, ou em fase, né, também, porque a gente, quando vai tratar das fases do sinal, a gente plota em fase, em radianos ou graus, em função da frequência. Como eu já falei, a facilidade é que quando você transforma para a escala logarítmica, você vai ter somas de parcelas ao invés de multiplicações de parcelas, como eu vou mostrar daqui a pouco. Essas somas, cada parcela vai ser representada por retas assintóticas. Então você vai ter somas de retas, e quando você soma uma reta com outra de inclinações distintas, é só você desfazer a inclinação da reta, como eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, para a gente mostrar como é que faz o diagrama de Bode, eu vou considerar essa função de transferência, né, geral, que tem todos os termos que a gente pode encontrar em uma função de transferência que a gente queira calcular. Então, eu tenho K, um termo constante, eu tenho um polo aqui em C1, desculpe, um zero em C1, eu tenho um polo em zero, é o S, tenho um polo aqui em menos D1, né, aqui é menos C1, menos D1, e eu tenho aqui dois polos complexos conjugados por conta dessa equação aqui, tá? Eu vou considerar que essa equação aí, aqui, quadrática, possui dois polos complexos conjugados. Por quê? Se eu tiver um termo quadrático, sem ser esse aqui, por exemplo, S mais D2 ao quadrado, isso se torna um caso duplicado de um caso desse aqui, de um polo de primeira ordem. Então, polos de segunda ordem que sejam reais, é só você fazer o polo de primeira ordem e replicá-lo, tá? Nesse caso aqui a gente tem polos complexos conjugados. Bom, eu vou rearranjar colocando os polos em evidência, né? Então eu vou ter, ó, em cima aqui eu coloquei C1 em evidência, então ficou, o C1 aqui vai se tornar 1, e aqui eu tenho que dividir por C1. Coloquei a constante também em evidência, daqui eu coloquei o D1 em evidência, ó, então fica, onde tem D1 vai ficar 1, onde tem S vai ficar S sobre D1, fica aqui. E aqui eu coloquei D3 em evidência, aí fica D3 dividindo, onde tem D3 vai ficar 1. Isso aqui é para a gente observar o comportamento assintótico, a gente tem que transformar dessa forma a função de transferência. Bom, depois que eu transformei a função de transferência, eu vou obter a resposta de frequência substituindo S por J ômega. Então, quando eu substituo S por J ômega, onde tem S aqui vai ficar J ômega, aqui, ó, J ômega sobre D1. E esse termo aqui é um termo de constante, eu vou chamar de C, tá? Um termo constante. Bom, se eu pegar então a amplitude, a resposta de amplitude dessa resposta de frequência, eu vou tomar os módulos de cada termo. Então está aqui, ó, os módulos, o módulo do numerador, os módulos do denominador, e as fases, ó, as fases vai ficar, esse termo aqui tem uma fase positiva e tudo que está no denominador vai ter uma fase negativa, e a constante vai ter uma fase 0 ou menos 180, dependendo se ela for positiva ou negativa. Então, para a fase, a gente já vê que nós temos somas de termos. Se cada um desse termo aqui é J ômega, ficou errada a digitação. Se cada um desse termo de fase, que compõe a fase da função de transferência, eu puder representar como retas, eu vou ter somas de retas. Então, esse é o poder do diagrama de Bode, é que você observa o comportamento de assíntotas, ou seja, o comportamento aproximado por retas, e essas retas vão ser somadas para os intervalos em que elas aparecerem. Então, ó, no caso da fase, aparece aqui uma fase do termo J ômega, que está em S aqui, está digitado errado, e esse termo vai ter fase 90 graus. Os termos de fase de primeira ordem, que são esses aqui, ó, esse e esse, eles vão ser termos do tipo 1 mais J ômega sobre A, né, primeira ordem. E a fase do último termo, que é esse aqui, ó, quadrático, vai ter uma fase desse termo aqui. Depois a gente volta para analisar essas fases. No caso da amplitude, ó, a gente ainda não tem como facilitar o procedimento, porque isso aqui, ó, se eu fosse calcular, mesmo por assíntotas, isso aqui daria uma reta dividido por retas multiplicadas, ainda está complicado.
Então a gente usa a escala logarítmica aqui para transformar em decibel, e quando eu transformo o logaritmo de uma razão ou de um produto, eu transformo em somas, em subtrações ou somas. É exatamente isso que a gente vai fazer. Outra coisa, como o módulo de H é amplitude, né? Isso aqui é uma amplitude, né? A resposta é amplitude, portanto eu tenho que usar a escala 20 log, que é a razão em decibel para amplitudes. Então eu vou ter 20 log de H de ômega, então isso aqui eu vou chamar de a resposta em amplitude logarítmica, esse termo à esquerda da equação, vai ter esses termos aplicados o 20 log. Então, ó, o que for do numerador vai aparecer com valor positivo, o que for do denominador vai aparecer com valor negativo. Tá aqui, ó. O termo então vamos lá. Eu tenho um zero aqui, ó. Bom, quais são os termos que eu tenho na equação? A constante, que é uma constante logarítmica. Eu tenho um zero de primeira ordem, que é esse termo aqui. Eu tenho um zero na origem, um polo na origem. Se esse termo J ômega estivesse no numerador, ele seria um zero na origem. Eu tenho um polo de primeira ordem, que é esse termo aqui, e eu tenho um polo de segunda ordem com raízes complexas conjugadas. Então eu vou avaliar cada item desse assintoticamente para depois compor o gráfico da função. Bom, eu vou descrever cada termo e como a gente está usando a escala logarítmica, nós vamos assumir que ômega está no intervalo 0 a infinito, tá? Por conta da escala logarítmica. Outra coisa é que a gente vai assumir que as funções de transferência são reais, são de sinais reais e, portanto, existe a simetria par e a simetria par para a amplitude e simetria ímpar para a fase. Então o primeiro termo é a constante. Ó. Esse primeiro termo que aparece, 20 log de C, é uma constante. A amplitude logarítmica de uma constante é uma constante, dada por 20 log de C. E a fase da constante, como eu já falei, vai ser zero quando a constante for positiva e π ou menos π quando a constante for negativa. No caso do polo na origem, a amplitude logarítmica vem desse termo aqui, ó, menos 20 log de J ômega. Lembre-se que um zero na origem vai só mudar o sinal aqui para mais, tá? Então, para um polo na origem, menos 20 log de J ômega. Isso aqui é igual a isso aqui, ó, 20 log de J vezes ômega. Por que eu tirei o ômega daqui do módulo? Porque eu estou considerando só de 0 a infinito. O módulo de J é unitário, então o termo da amplitude logarítmica vai se resumir a isso aqui, ó, menos 20 log de ômega. Para a gente perceber e entender o que é esse menos 20 log de ômega, veja que é uma função de ômega, né? Eu vou chamar log de ômega de U, certo? Só por conveniência. Então, menos 20 log de ômega vai ser menos 20U, onde eu substituí a função log de U por U, log de ômega por U. Isso aqui, ó, se você observar, é uma reta que tem como inclinação menos 20. Então é uma reta decrescente com inclinação menos 20, que passa em que cruza o eixo horizontal em U igual a 0, ou em ômega igual a 1. Então, se eu observo, para a gente só entender, então eu tenho uma reta com inclinação menos 20. Então, para a gente entender o que isso acontece quando eu considero o eixo ômega, aqui eu estou considerando o eixo U e é uma reta. E se eu considerar o eixo ômega? Se eu considerar o eixo ômega, eu pulei ali, vamos só voltar aqui. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, ó, eu tenho para um polo na origem, eu tenho uma reta com inclinação menos 20 que cruza o eixo U, o eixo horizontal, em U igual a 0. Então tá aqui, ó, uma reta com uma determinada inclinação. Se eu considerar esse eixo aqui como U de 0, entre 0 e 1, essa queda aqui vai ser de 20 dB. Mas para a gente entender melhor isso, porque a gente tem que plotar em função de ômega, vamos só considerar uma coisa aqui. Ó. Quando eu tenho uma razão de 10 vezes entre duas grandezas de amplitude, isso se chama uma década. Né? Então, se eu tenho um valor de ômega aqui 1, e outro valor de ômega 10, a razão entre essas duas coisas é uma década.
E uma década em escala logarítmica equivale a uma unidade na escala U. É só observar aqui, ó. U de 2 menos U de 1, que seria log de ômega 2 menos log de ômega 1. Esse menos aqui se transforma em uma razão e, portanto, ó, a razão entre duas frequências aqui seria 2 sobre 1, tá errado, tá? É log de ômega 2 sobre ômega 1. Aqui também é ômega 2 sobre ômega 1. Então, se eu tiver uma razão de 10 vezes em ômega 2 e ômega 1, isso aqui se torna unidade, ou seja, uma diferença de U2 para U1 de uma unidade é igual a uma diferença de 10 vezes. De maneira similar, eu tenho uma razão de 2 vezes, quando eu colocar aqui 2, log de 2 vai se tornar 0,3. Certo? O que é que eu quero dizer com isso? Que eu posso considerar então, ó, uma escala logarítmica aqui no eixo ômega. Então veja que o ômega está em escala logarítmica, né? Crescendo, ó, de 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai diminuindo o espaço por conta da definição da escala logarítmica. E o U, que é cada ponto desse aqui, ó, cada 10 vezes em ômega é igual a uma unidade de U. O que quer dizer isso? Que esse termo aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui. Esse termo aqui, ó, menos 20 log de ômega, também vai ser uma reta quando eu considerar o eixo igual a ômega. Só que vai ser uma reta com inclinação de menos 20 dB por década. A cada unidade de U, ó, U cresceu de 0 para 1, vai crescer uma década de ômega. Mas a reta decresce 20 dB a cada unidade de U. Ou seja, ela decresce 20 dB a cada década. Então, o termo com o polo na origem equivale a uma reta com inclinação de menos 20 dB por década, cruzando o eixo horizontal em ômega igual a 1, como está mostrado aqui. Ó. Ômega igual a 1, a reta, que é essa preta aqui, cruza o eixo horizontal ômega. Essa reta tracejada aqui, ela é a reta para quando eu considero um zero na origem. Como eu falei, é só trocar o sinal e trocando o sinal da reta, ela muda a inclinação para positiva, ou seja, um polo tem inclinação de menos 20 dB por década e o zero tem inclinação de mais 20 dB por década. Uma década também equivale, sim, aqui ó, se a gente observar direitinho aqui, ômega de 1 para 2, que é essa segunda reta aqui, ó, de 1 para 2, de 2 para 4 e assim sucessivamente. Quando eu tenho uma razão de duas vezes, ó, eu tenho 0,3 unidades em U. Portanto, a inclinação de menos 20 dB por década é igual a eu ter menos 20 vezes 0,3, que é igual a menos 6 dB por oitava. Eu esqueci de falar, uma razão de duas vezes é chamada de oitava por conta da escada musical, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O dó é a oitava equivalente, então é duas vezes a frequência anterior. Então, uma oitava é uma razão de duas vezes na frequência. A reta que decresce ou que cresce 20 dB por década é a reta que decresce ou cresce 6 dB por oitava. Então, no final, esta reta de um eixo ou de um polo zero na origem, ela é uma reta que decai 20 dB por década ou 6 dB por oitava. A cada duas vezes ela cai 6 dB. Então esse ponto aqui, ó, que não está mostrado, esse ponto que está o mouse em cima, ele seria de menos 6 dB, porque daqui para cá, é de ômega 1 para ômega 2, tem 6 dB de diferença. Então esse ponto aqui teria menos 6 dB para esse valor. No caso da fase, né, a fase de J ômega, que é o polo na origem, a fase de um polo na origem é menos a fase de J ômega. Como a fase de como J é elevado a Jπ sobre 2, então a fase é π sobre 2, com o menos aqui fica menos π sobre 2, ou menos 90 graus. Então, ó, a fase de um polo na origem é constante igual a menos 90 graus. Já o zero, que é só mudar o sinal, né, fica mais 90 graus, que é essa linha tracejada. Então, voltando aqui na equação.
este termo aqui, ó, bom, primeiro, esse termo constante, a gente já viu, ele vai ser uma constante no gráfico. Então eu vou pegar o zero e somar a essa constante. Então equivale o quê? É como se eu tivesse o eixo horizontal renomeado para o valor da constante. Esse termo aqui de polo na origem, que é o menos 20 log de j ômega, ele vai contribuir com uma reta decrescente, né? Que é no polo. Então vai ser uma reta decrescente e veja que eu já tenho uma constante somada com uma reta decrescente. Tá? O segundo termo seria o polo de primeira ordem, que é o polo dessa forma aqui, ó, menos 20 log de 1 sobre 1 mais j ômega sobre a. O polo vai acontecer em menos a em s, tá? Bom, aí a gente vai analisar agora os comportamentos assintóticos, como eu falei. Se ômega é muito menor do que a, esse termo aqui, ó, j ômega sobre a, ele vai ser muito menor do que 1 e eu posso desprezá-lo aproximadamente. Né? Então isso aqui vai ser aproximadamente zero e, portanto, isso aqui vai se resumir a isso, que log de 1 vai ser zero e, portanto, eu tenho zero. Então, para ômega muito menor que a, pense no eixo horizontal em ômega. Para ômega muito menor do que o polo que eu estou considerando, vai ser uma reta em zero, ou seja, vai contribuir com nada. Quando o ômega for muito maior do que a, esse termo aqui, j ômega sobre a, é muito maior do que 1 e eu posso aproximá-lo, o módulo por j ômega sobre a. Que está aqui, ó, módulo j ômega sobre a. Menos 20 log disso vai ficar menos 20 log de ômega, né, considerando aquela que eu fiz para anteriormente, o módulo de j vezes ômega, já que ômega está entre 0 e infinito. E como o a está no denominador, vai mudar o sinal, então vai ficar mais 20 log de a. Veja que usando o mesmo procedimento anterior, quando eu tinha só o termo menos 20 log de ômega, eu tinha uma reta com inclinação decrescente, né, de 20 dB por década. Aqui eu tenho a mesma reta, ó, com inclinação de menos 20 dB por década, só que quando o ômega for igual a A, ele vai cruzar o eixo horizontal. Então é a mesma reta com inclinação menos 20 dB por década, que começa em ômega igual a A. Por que começa? Porque a gente tem o caso ômega muito menor que A aqui, ó. Então, eu tenho duas assíntotas. Uma assíntota a partir de ômega igual a até infinito. E eu tenho outra assíntota que é de 0 até o polo, ômega igual a é um zero. Então, deixa eu só desenhar essa função aqui. Para um polo na origem, desculpa, para um polo de primeira ordem, eu teria, ó, isso aqui seria a escala em ômega, né? Vou dizer que isso aqui é 0.01. Lembre-se que isso aqui nunca pode ser zero, né? Esse eixo aqui nunca pode ser zero. Aqui é 0,1, aqui é 1, aqui é 10, por exemplo, né? Estou chutando valores aí para ômega. Então, ó, se eu tivesse, por exemplo, um termo dessa forma aqui, 1 mais j ômega sobre 2, eu teria um termo, um polo em 2. Então aqui, ó, o polo em 2. Como é que eu traçaria essa reta para o polo? Ele é 0, a assíntota é 0 até 2, e é uma reta decrescente com inclinação menos 20 dB por década. Menos 20 dB tá sem aparecer aqui. A inclinação seria menos 20 dB por década. Então, isso seria a contribuição na amplitude logarítmica, ou seja, no módulo de H em dB, seria esta a contribuição do polo de primeira ordem. Está aqui desenhado, ó, neste gráfico. Então veja que eu tenho em ômega igual a A, eu tenho o encontro das duas assíntotas. A assíntota 0, que é essa aqui, ó, 0, até ômega igual a A, e a assíntota reta com inclinação menos 20 dB por década a partir de ômega igual a A. Veja que daqui, ó, ômega igual a até 10A, eu tive uma queda de 20 dB. Daqui para cá são 20 dBs. Aqui, ó, essa curva que está mostrada aqui no gráfico, essa curva aqui é a curva real se eu fosse plotar o módulo de 1 mais j ômega sobre A. E ela tem o maior erro aqui, ó,
no ponto do polo, que é ômega igual a A. Esse maior erro, o erro de aproximação das assíntotas, é igual a 3 dB. É o máximo erro. Nesse ponto aqui é igual a 1 dB o erro. Ou seja, 1/8 para cima e 1/8 para baixo. No caso da fase do polo de... sim, esqueci de falar que para um zero, né, de primeira ordem é só trocar o sinal da curva, ou seja, a curva vai ser zero, continuar sendo zero aqui a assíntota, só que vai ser uma reta crescente com 20 dB por década de variação. No caso do polo de primeira ordem, da fase do polo de primeira ordem, a fase disso aqui vai ser tangente, menos tangente. Como tem um menos aqui, tem um menos aqui. Então a fase disso aqui vai ser tangente a menos 1 da parte imaginária pela parte real. Como a parte real é 1, a parte imaginária é ômega sobre A. E aí eu vou analisar o comportamento assintótico disso aqui. Quando isso aqui for quando o ômega for muito menor que A, isso aqui vai ser aproximadamente zero e, portanto, a fase vai ser zero. Quando o ômega é muito maior que A, isso aqui vai tender para infinito e eu tenho que a fase vai tender para menos 90 graus. Entre as duas coisas, ou seja, quando o ômega for igual a A, exatamente. Então eu tenho, para ômega muito menor que A, 0. Para ômega muito maior que A, menos 90. Entre essas duas coisas tem ômega igual a A. Ou seja, quando o ômega é igual a A, eu tenho a menos tangente a menos 1 de 1, que está menos 45 graus. Então eu tenho uma coisa que vale 0, outra coisa que vale 90, e no meio dos dois tem menos 45. Então é uma reta que liga os dois pontos e que passa em menos 45 graus quando o ômega é igual a A. Ou seja, no polo, ômega é igual a A, o valor dessa reta é menos 45 graus. Então a gente aproxima por essas retas aqui. Ó. Aí o que é que a gente faz? A gente aqui, como tem essas tem três assíntotas, né? 0, menos 90 e uma reta. Então eu vou considerar 10 vezes menos uma assíntota, 10 vezes mais outra assíntota, ou seja, ômega igual a A é o ponto central. 10 vezes menos dá 0A, 0,1A. 10 vezes mais dá 10A. Então, até 0,1 é 0. A partir de 10A é menos 90. Entre os dois é uma reta que cruza ômega igual a A, em que ômega igual a A é igual a menos 45 graus. Então está aqui, ó. Ômega igual a esse ponto aqui, neste ponto ela vale menos 45 graus. Em 0,1A, de 0 até 0,1A é um zero. A partir de 10A é menos 90. Entre essas duas coisas é uma reta que cruza, o ponto central é ômega igual a A, que é menos 45 graus. No caso do zero, é só inverter o sinal da curva, ela vai lá para cima. Essa curva aqui, ó, também ela é a curva real, tá? E por último, nós temos o caso do polo zero de segunda ordem. Nesse caso a gente tem um termo no denominador, né, quadrático, e é costume se escrever essa equação dessa forma aqui, ó, s quadrado, 2zeta, ômega ns mais ômega n ao quadrado. Esse termo, essa forma aqui é muito encontrado nos livros de sistemas de controle, porque esse valor de zeta é um valor que indica o erro maior ou menor com relação à curva assíntota e à curva real. Tá? Então esse valor de zeta dá para ajustar o erro da aproximação. Então nós temos um termo dessa forma para amplitude logarítmica, ó, colocando ômega n em evidência, fica ômega sobre n, ômega sobre ômega n, né? Substituindo os valores aqui. Então nós vamos ter esse termo aqui e o termo de fase, que é esse aqui. Agora a gente vai analisar as assíntotas. No caso da amplitude logarítmica, nós temos, ó, o primeiro caso, ômega muito maior que ômega n. Então esse termo aqui, ele vai ser aproximadamente zero, e sobra esses dois termos. Então, ó, fica, desculpe, ômega sobre ômega n, ômega muito menor que ômega, tá certo, vai ser zero. Então, nós temos zero. Esses dois termos aqui vão ser nulos, né? Vai sobrar só 1 e eu vou ter zero aqui. Ou seja, para ômega muito menor que ômega n, zero até um valor. A partir de ômega n, aí nós vamos ter ômega muito maior que ômega n. Aí, nesse caso, o 1 é desprezível em relação a esses dois outros termos. Então, a gente mantém só os dois outros termos, está aqui a aproximação.
coloco ômega sobre ômega n em evidência, fica aqui, ó. O j ao quadrado aqui, que veio daqui, vai ficar menos 1. E eu vou ter um termo dessa forma aqui, ó. Mas como ômega é muito maior do que ômega n, esse termo aqui vai resultar em aproximadamente só essa parte aqui. Então vai ficar menos isso vezes isso ao quadrado. Então tudo isso aqui é aproximado por isso aqui quando ômega é muito maior que ômega n, que é o comportamento assintótico. Aí a gente joga esse valor na amplitude logarítmica. O quadrado vai vir para fora, vai ficar menos 40 log de ômega mais log de ômega n, porque o ômega n está no denominador. Isso aqui é igualzinho ao polo de primeira ordem, só que tem um fator de 40. Então, o que é isso aqui? É uma reta com inclinação agora maior, de menos 40 dB por década, que cruza o eixo horizontal, que começa em ômega igual a ômega n. Então, vamos só usar o mesmo gráfico aqui, ó, para mostrar como seria essa reta desse polo aí. Então, suponha que a gente tivesse ômega n igual a 2, ou seja, um polo quadrático, né? Um termo quadrático em que ômega n é igual a 2. Então a gente teria 0 até 2, né? E a partir de 2 uma reta com inclinação de menos 40 dB por década. Então essa reta aqui tem uma inclinação que é 2 vezes essa reta aqui. Certo? No caso do polo, no caso do zero é só desenhar o seu equivalente para cima, para um caso e para outro, né? Bom, então tá aqui, ó, a reta assíntota são essas duas retas, até ômega n é um zero e a partir de ômega n é essa reta. Esses outros termos aqui são os termos, são as funções reais e que elas variam em função de zeta, tá? Quanto maior o valor de zeta, o zeta vai crescendo, esse pico vai diminuindo até chegar em zeta igual a 1 aqui, ó, que é o valor máximo. Então a gente sempre considera entre 0 e 1 o valor de zeta. No caso da fase do polo de segunda ordem complexo conjugado, eu não vou entrar em detalhes, mas é sempre assim, é uma função degrau. Até ômega igual a n é 0. A partir de ômega igual a ômega n é menos 180 e a curva fica assim, ó, um degrau, né? Entre 0 e ômega n é 0. Aí tem uma descontinuidade e a partir disso é menos 180. As curvas reais, ó, são essas mostradas aqui para os vários valores de zeta, né? Então quanto menor o valor de zeta, mais próximo essa curva vai ser a curva real. Bom, então agora, ó, nós temos a gente obteve, deixa eu voltar aqui, a gente obteve os comportamentos assintóticos, ou seja, as retas aproximadas para cada um desses termos aqui. E agora a gente pode somar essas retas para obter um gráfico final. Então eu vou mostrar um exemplo aqui para a gente ver como nós vamos fazer isso. Então eu vou fazer na lousa aqui para ficar mais didático. Nós temos o seguinte, ó. Eu tenho uma equação, uma função de transferência, h de s igual a 20s, s mais 100, sobre s mais 2 e s mais 10, e eu quero traçar os gráficos os diagramas de Bode, tanto de amplitude quanto em fase dessa função de transferência. Então a primeira coisa que eu faço é deixar na forma S sobre o polo, né? Então tem que colocar os polos e zeros em evidência. Então vamos lá, vou só fazer aqui, esse 20 aqui eu vou separar, é a constante, né? Eu tenho outro termo aqui, ó, 100, eu vou colocar em evidência, então vai ficar vezes 100. O S permanece. Esse aqui, então, como eu coloquei 100 em evidência, vai ficar 1 mais 100 S sobre 100. E o denominador vai ser, o 2 eu vou colocar em evidência, o 10 eu vou colocar em evidência. Então esse termo, quando eu coloquei o 2 em evidência, vai ficar 1 mais S sobre 2. Esse termo aqui, quando eu coloquei o 10 em evidência, vai ficar 1 mais S sobre 10. De tal maneira que eu vou ter, ó,
20 por 2 dá 10, então aqui vai dar 100, que é a constante, multiplicado por S vezes 1 mais S sobre 100, isso tudo, 1 mais S sobre 2, 1 mais S sobre 10. Bom, aí agora sim está no formato que a gente obteve, e eu vou ter um termo constante, um zero na origem, um zero em 100, um polo em 2 e um polo em 10. Eu vou agora avaliar cada contribuição de cada termo para montar o gráfico final. Então, só voltando aqui, a gente vai ter o primeiro termo. Então, aqui eu tenho um termo constante. Vamos voltar aqui na lousa. Esse termo constante, 100, em escala logarítmica, vai ficar 20 log de 100 na base 10. Eu vou omitir a base aqui, a gente entende que é a base 10. Isso aqui vai dar, o log de 100 vai dar 2, né? Vezes os 20 aqui, então vai ser 20 dB. Ou seja, eu vou ter sempre, todas as retas que eu for calcular vão ser sempre somadas a 20 dB. Isso equivale a só fazer um desenho rápido aqui. Eu vou traçar as retas em cima daquele gráfico de log, né? Então, ao invés de eu somar 20 a cada coisa que eu for fazer, eu vou dizer que essa reta começa, ou seja, o eixo horizontal começa em 20 dB. Por quê? Porque eu vou ter sempre um termo constante sendo somado às demais retas na escala logarítmica. Então, esse termo constante é transformar o eixo horizontal em 20 dB. Ao invés de eu dizer que isso aqui é 0, vai ser 20, e eu traço todas as retas em cima desse novo eixo renomeado. Então eu vou ter, para o zero na origem, né, que é esse termo aqui, o S é um zero na origem. Então, como é que ele contribui assintoticamente? Ele é uma reta para a amplitude logarítmica, primeiro. Ele vai ser uma reta com inclinação de mais 20 dB por década, já que ele é um zero, e ele cruza o eixo horizontal em ômega igual a 1. É o que a gente viu para o zero na origem, o polo na origem. Esse segundo termo aqui, 1 mais S sobre 100, ele é um polo, não, desculpa, eu estou fazendo aqui pela ordem crescente. Então, esse termo aqui, 1 mais S sobre 2, ele é um polo em S igual a menos 2. Então, como é que ele contribui? Um polo de primeira ordem. Ele é uma reta com inclinação mais 20, menos 20, que ele é um polo, né? Então, em inclinação menos 20 a partir do polo, e 0 até o polo. Não, desculpa, isso, é isso aí. Então, polo com inclinação de menos 20, começando em 2. De 2 para trás, ele é 0. O segundo termo aqui, esse polo aqui em menos 10, em S igual a menos 10, ele vai contribuir como? Ele é 0 até 10 e uma reta decrescente com inclinação de menos 20 dB por década a partir de 10. E, por último, esse termo superior aqui, que é o 0, em menos 100, em S igual a menos 100. Esse 0 de primeira ordem, ele vai ser um 0 é reta crescente, então vai ser 0 até 100, e uma reta crescente a partir de 100, com inclinação mais 20 dB por década. Então vamos tentar traçar isso aqui na lousa. Então veja que eu tenho um polo na origem, polos em menos 2, menos 10 e 100, que vão aparecer mais com o sinal positivo aqui, tá? Em ômega igual ao valor do polo. Então vamos lá. Primeira coisa, eu teria o eixo 0 dB aqui, né? Por exemplo, 0 dB. Só que como eu tenho o termo constante que vai ficar somando as coisas que eu for avaliar, eu vou renomear esse termo, esse eixo de 20 dB. Então tudo que eu for fazer, eu vou fazer aqui no eixo 20 dB. Então esse ponto aqui eu posso chamar de 0.01, aqui eu posso chamar de 0,1, aqui 1, aqui 10, aqui 100,
e mais para frente 1000. Esse será o eixo ômega. Eu tenho um polo em 2, então eu vou colocar 2 aqui, 20 para trás, para frente, e eu tenho um polo em 2, um polo em 10 e um polo em 100, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, o termo constante vai se transformar no novo eixo horizontal. O polo na origem, como a gente viu, ele vai ser, deixa eu fazer em preto. O polo na origem, ele vai ser uma reta com inclinação, o polo não, desculpa, é o zero na origem. Vai ser uma reta com inclinação 20 dB por década, então aqui eu vou colocar o zero vai ser aqui, e aqui vai ser 40 dB. Então, ó, vai ser uma reta com inclinação 20 dB por década, cruzando o eixo horizontal em ômega igual a 1. Então, se é 20 dB por década, quando eu crescer 10 vezes aqui, eu tenho que aumentar 20 dB. Como aqui é 20, eu vou aumentar 40 para 40. O polo em S igual a menos 2 vai ser 0 até 2. Ixi, apagou. Vai ser 0 até 2. E a partir de 2, uma reta com inclinação 20 dB por década. Então, ó, daqui de 2 a 20 eu tenho uma década. Então, eu vou decrescer 20 dB entre 2 e 20. O polo em S igual a 10, ó, a mesma coisa. Eu vou ter uma reta com inclinação 20 dB por década. Então, essas duas retas são paralelas, ó. Elas têm a mesma inclinação. A partir do polo ômega igual a 10. E o outro polo, o outro zero, que é em 100, eu vou ter uma reta com inclinação 20 dB por década, ou seja, esse ponto aqui é 20 dB com inclinação a partir do polo, até ele é zero, né? Bom, agora eu vou somar esses segmentos de retas, ó. Eu tenho 20 aqui, então já está, não precisa somar mais, já está transformado. Eu vou ter, ó, essa reta até aqui, não tem nenhuma outra reta, ó, até esse ponto aqui, nenhuma outra reta contribui para ela. Então vai ser uma reta mais todos os zeros até aqui, ó. Tudo é zero até o 2. Então vai ser essa reta até aqui. A partir do 2, veja só uma coisa aqui, ó. Que valor é esse aqui em ômega igual a 2? De 1 para 2, cresceu duas vezes, que é 1/8. Essa inclinação tem 20 dB por década ou 6 dB por oitava. Então, esse ponto aqui, ó, é 26 dB. Já que em 1/8, ou seja, em uma razão de duas vezes, ele cresceu 6 dB. A partir daqui, ó, eu tenho essa reta que tem uma inclinação contrária a essa reta, até o 10. Então, daqui até 10, essa inclinação vai ser desfeita por essa, né? Eu tenho inclinação mais e outra inclinação menos. Quando eu somar as duas, vai dar inclinação zero. Portanto, um termo constante até 10. A partir daqui, eu tenho essa reta aqui, ó. Se cancela com essa, mas eu tenho uma nova reta a partir daqui. Então, eu vou decair com a mesma inclinação até o 100, que é onde tem a nova mudança. Então, daqui até aqui, eu tenho a reta com a mesma inclinação dessa aqui. Este ponto daqui para cá é duas vezes. Daqui para cá, eu tenho 10 vezes, ó, de 10 para 100 é uma década. Como isso aqui decai 20 dB por década, daqui que era 26 veio para cá, que é 6, né? Menos 20 dB a inclinação. A partir daqui, ó, eu tenho esta reta que se desfaz com essa, e eu tenho esta reta que se desfaz com essa, termo constante em 6 dB. E esse gráfico de azul seria então o diagrama de Bode da função de transferência dada por essa equação. Então está aqui, ó. Seria eu errei aqui.
Eu coloquei 20 dB, na verdade é 40 dB, né? Ó, eu tinha falado 20 dB, só que aqui é 40 dB. Então soma 40 a cada termo aqui, ó. Então aqui seria 40, deixa eu só voltar aqui. Eu usei a constante como sendo 20 dB, na verdade é 40 dB. Então aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 46, aqui eu tenho 80, aqui eu tenho 26. Pronto. Eu usei a constante como sendo 20, mas era 40. Então tá aqui, ó. Em 26 eu tenho a reta, aqui em 46, cruzando aqui em 20 dB, enfim. Temos aí a forma de você calcular o diagrama de Bode da amplitude logarítmica. Para amplitude para fase, né, para o gráfico de fase, eu tenho o zero na origem, eu tenho uma constante mais 90 graus, porque é um zero, se fosse um polo era menos 90. O polo em menos 2 vai ter vai ser 0 até 10 vezes menos 90 até a partir de 10 vezes mais, e entre os dois uma reta com menos 45 dB, menos 45 graus, passando em ômega igual a 2 em menos 45. E todos os outros são iguais, só muda o valor. Então só mostrar aqui, ó. Esse mais 90, essa tracejada aqui primeiro, ó, é do zero na origem. Esse aqui, ó, que é 0 até 0,2, menos 90 a partir de 0,2, e uma reta com inclinação de menos 45 graus, passando em menos 45 em ômega igual a 2, isso aqui é do polo em 2. A mesma coisa, do polo em 10, ele sempre cruza aqui em 45, menos 45 no valor do polo, e aqui é o zero, que é em menos 45, o zero é 100. E a partir daqui é zero. E você vai somar todos esses segmentos de reta. Aí dá um pouquinho mais quebrado, ó, porque eu tenho diversas retas. Então daqui para cá eu tenho essa reta, então é essa aqui a partir de 90 graus, né? Eu tenho 90 mais as coisas que eu for somar. Então a partir daqui é essa reta. Aí eu tenho a partir de 1 uma nova reta, então eu tenho uma nova inclinação, né? Porque eu estou somando esta inclinação com esta inclinação, então aumenta a inclinação até 10. A partir daqui, essa inclinação se desfaz com uma delas, né? Então eu volto a ter uma inclinação de 45 graus. A partir daqui, essa cancela com essa, mas a outra aqui acabou, então eu vou ter uma constante. A partir daqui, ó, todas as duas retas do polo se desfizeram, se eu vou ter a reta do zero, então vai ter uma reta inclinada com a mesma inclinação. A partir de agora não, quando a gente for fazer, eu vou dar ênfase ao gráfico da amplitude, tá? Nas provas e exercícios, porque a gente tem mais intuição. A fase é um pouquinho sempre mais complicada de desenhar, e tem, assim, não é menos importância, mas a amplitude traz mais informação a respeito da relação, né, da função de transferência. Então, pessoal, a gente termina aqui o nosso assunto com a prova, que é o diagrama de Bode. Na próxima aula eu vou só comentar alguma coisa sobre sistemas discretos, né, por conta da ementa, mas o nosso assunto termina nesta aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima.